aluna, olá alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos de software. Nesta aula falando um pouco sobre levantamento e a documentação para o segundo exemplo que foi dado em aulas anteriores, que é o aplicativo de entrega de alimentos. Bom, como eu já expliquei na aula anterior, basicamente a mesma estrutura, o mesmo embasamento, o mesmo tipo e mesma metodologia de escrita. Essa aula aqui, na verdade, ela vai ser mais uma leitura do que foi escrito para exemplificar um modelo de aplicativo de entrega, que foi o caso que nós vimos em aulas anteriores, beleza? Como nós já vimos na aula anterior, inicia-se pela introdução, obviamente, onde é um breve resumo do que o projeto ou do que a documentação está abordando. Então envolve aqui o problema, a solução proposta, envolvidos e etc. Beleza? O aplicativo de entrega de alimentos é uma solução desenvolvida para atender às necessidades do mercado altamente competitivo de entrega de alimentos. A startup enfrentou desafios na definição das funcionalidades essenciais do aplicativo, mas a equipe de análise de requisitos conduziu pesquisas e entrevistas para identificar os requisitos necessários e definir uma estratégia para destacar-se no mercado. Então lembra que esse exemplo aqui era o exemplo que o projeto literalmente não tinha um escopo, não tinha requisito, não tinha um sistema no qual tinha de partir ali um determinado olhar, né, um algo a se seguir. Então ele foi levantado literalmente do zero, beleza? E aí, dentro de tudo isso, conversando com stakeholders, com partes interessadas, fazendo pesquisa de mercado, vimos e mapeamos alguns requisitos funcionais. Então, o primeiro era o cadastro de usuários. O aplicativo deve permitir que os usuários se cadastrem, incluindo informações como nome, endereço de entrega e detalhes de pagamento. Deve ser possível aos usuários fazer o login usando contas de redes sociais como o Google e o Facebook, beleza? Então aqui tem dois tipos de login, né, de autenticação. Seria criando um e-mail, realizando a parte cadastral, ou já utilizando um determinado e-mail existente, que poderia ser ali com o Google ou propriamente o Facebook, tá bom? E aí, entrando como o requisito, né, de cadastro, o aplicativo ele tem que permitir que os usuários se cadastrem, é premissa, né? Então, para o usuário ele poder utilizar o aplicativo, primeiro ele tem que fazer um cadastro. E se ele não quiser fazer o cadastro, aí ele faz login com redes sociais, por exemplo, beleza? Segundo requisito funcional daqui era buscar a seleção de restaurantes. Então, se eu tenho um aplicativo de comida, eu tenho que ter restaurantes. Então, os restaurantes eles precisam estar cadastrados dentro do aplicativo. Os usuários devem poder buscar restaurantes com base na localização atual ou em um endereço específico. Pesquisa deve permitir filtrar restaurantes por tipo de cozinha, avaliações e tempo estimado de entrega. Os usuários devem poder visualizar informações detalhadas sobre os restaurantes, incluindo menu, avaliações e horários de funcionamento. Então são premissas para mim saber aonde eu peço, como eu peço, quando eu peço, né? Não adianta também eu tentar fazer um pedido para um determinado restaurante e não saber se ele está aberto naquele determinado momento. Terceiro requisito que era funcional lá que nós vimos no exemplo, né, no case prático. Pedido e pagamento. Os usuários devem poder selecionar pratos e adicioná-los ao carrinho de compras, obviamente para fazer uma única compra de muitos itens, caso ele queira, ao invés de fazer compra por compra, item por item, por exemplo. E aí também deve ser possível aos usuários revisar o pedido, fazer alterações e escolher opções de pagamento, incluindo cartão de crédito, carteira digital e pagamento na entrega, beleza? Então são exemplos que nós comentamos lá no case prático sobre isso daqui. Também tinha um outro que era o rastreamento de pedidos, que eu falei que não necessariamente é um requisito funcional, mas por ser um pedido de muitos usuários, uma premissa para os usuários saberem onde o pedido se encontra e tudo mais, foi acrescentado como um requisito funcional aqui, tá bom?
O aplicativo deve permitir aos usuários rastrear os status do pedido em tempo real, desde o restaurante até a entrega. Notificações em tempo real devem ser enviadas aos usuários para avisá-los sobre o processo do pedido. Então, o pedido entrou em preparo, manda uma notificação. Pedido está sendo empacotado, manda outra notificação. Pedido saiu para entrega, manda a notificação. Pedido entregue e aceito pelo cliente, manda outra notificação. E avaliações e comentários também. Então, os usuários devem e podem avaliar restaurantes e pratos após a entrega. Deve ser possível deixar comentários e compartilhar experiências também. Agora, sobre integração de serviços de entrega de terceiros. Lembram que foi falado sobre os entregadores independentes e tudo mais? Então, aqui é o ponto-chave deles. O aplicativo deve permitir a integração de entregadores independentes e serviços de entregas de terceiros para expandir a base de entregadores disponíveis. Deve haver um sistema de alocação de entregadores eficiente para garantir tempos de entregas mais rápidos. Então, aqui, se necessário, quando uma empresa quiser fazer uma parte terceirizada da entrega, eu posso acoplar aqui também. Sobre os requisitos não funcionais: escalabilidade, usabilidade e segurança. Diferente da aula anterior, que não tinha escalabilidade, né? Nós tínhamos usabilidade, desempenho e segurança. Aqui nós temos a escalabilidade. O aplicativo deve ser protegido com uma arquitetura flexível que permita a escalabilidade para acomodar o crescimento do número de usuários e restaurantes parceiros. Então, o aplicativo ele tem que ter uma arquitetura que suporta o crescimento conforme novos cadastros, tanto dos restaurantes quanto dos usuários. Usabilidade. A interface do aplicativo deve ser intuitiva e fácil de usar, tanto para usuários quanto para os restaurantes parceiros, ou até mesmo para os entregadores. Talvez os entregadores utilizem o mesmo aplicativo, a mesma plataforma, só que com uma outra visão, beleza? E a segurança. Os dados pessoais dos usuários e as informações de pagamento devem ser protegidos e criptografados de forma robusta. Então, para que não haja invasão, roubo de dados, vazamento de dados, nem nada do tipo. E aí, como que funcionaria a verificação e a validação, tanto por parte de terceiros, stakeholders, como também a equipe, né, a parte interna? A equipe de análise de requisitos realizará testes de validação para garantir que o aplicativo atenda a todos os requisitos funcionais e não funcionais definidos. Os usuários reais participarão destes testes de aceitação para validar a usabilidade e a eficácia do aplicativo. A equipe técnica realizará revisões de arquitetura e desempenho para garantir que o aplicativo seja escalável e seguro. E aí o resumo geral, que é a conclusão. Esse documento de requisitos define as funcionalidades essenciais do aplicativo de entrega de alimentos e reflete a solução desenvolvida pela equipe de análise de requisitos após a pesquisa e entrevistas com stakeholders. A estratégia inclui integração de entregadores independentes e uma arquitetura preparada para o crescimento, visando diferenciar o aplicativo de um mercado competitivo. Então aqui foi mais um tipo de documentação sobre o aplicativo de entregas, beleza? Novamente, baseado na mesma estrutura que nós vimos na aula anterior e comentando mais uma vez, aqui é de forma superficial, poderiam existir mais coisas, mais informações, poderia estar colocando sumário e tudo que eu já comentei na última aula também. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando, que vocês usem esses exemplos desse módulo em questão, tanto dos cases que já foram das últimas aulas, quanto essa aula que estamos vendo e a aula anterior, que é a documentação, que vocês consigam colocar, mapear e praticar, desenvolver, absorver tudo que nós estamos vendo. E claro, se vocês quiserem também, vocês podem vocês mesmos elaborarem alguma situação. Imagina talvez um sistema para gerenciar carros, um sistema que faz gerenciamento de vendas de carros, um sistema de gerenciamento de um hospital que precisa fazer controle dos pacientes, dos enfermeiros, dos médicos, dos atendentes, dos medicamentos, da farmácia na questão e por aí vai. Assim, tem muita coisa para vocês explorarem, muita coisa para vocês pensarem, então tem que colocar o tic-tac para funcionar um pouquinho aí, para vocês também terem uma absorção melhor.
Me despeço por aqui, ficar com Deus e até breve.